Hi besties, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um vídeo em que eu apenas vou falar com vocês. Porquê? Porque eu decidi que eu hoje vou-vos contar alguns factos sobre mim. Na realidade, eu escrevi estes factos no meu bloco de notas aqui do telemóvel, quando eu estava no comboio do Porto para Lisboa, agora há uns dias, e eu não vi o vídeo de ninguém, portanto eu não pensei, isto também é um facto sobre mim. Não, apenas vinha coisas à minha cabeça e eu ia escrevendo, portanto vamos ver se vai sair daqui alguma coisa engraçada ou não, porque na realidade eu nem sequer me lembro o que é que eu escrevi aqui nas minhas notas. Primeiramente, o meu nome é Babi para vocês, mas no caso o meu nome verdadeiro é Bárbara Moreira. E porquê Babi? Se o meu nome é Bárbara Moreira, porque é que eu decidi que o meu nome ia ser Babi nas redes sociais? Porque desde pequena que o meu avô me chama Babi. É tipo o meu apelido carinhoso que o meu avô me deu desde que eu sou pequena, só que o meu avô sempre escreveu Babi com Y. Se eu escrevesse Babi com Y no TikTok ou no Instagram ou whatever, em qualquer uma das redes sociais ou até aqui no YouTube, as pessoas iam ler Baby e não ia fazer muito sentido as pessoas chamarem-me Baby, toda a gente me chamar Baby. Ia ser um bocado estranho. Na realidade é Babi, mas escreve-se com Y de acordo com o meu avô, mas não é com I. Então eu sempre escrevi Babi com I nas redes sociais, que era para as pessoas lerem corretamente, Babi com I. É isso. Eu nasci dia 19 de junho de 2005 e tenho 20 anos. Com cara de 16, sim, 15 às vezes. Comprar bebidas alcoólicas não é muito fácil para mim. Estou a brincar. Só aconteceu uma vez que eu estava no IKEA e precisava de comprar cerveja para um amigo meu. Eu odeio cerveja, by the way, outro facto sobre mim. E o senhor, ou a senhora, não me lembro, pediu-me a minha identificação para comprar cerveja, que é para maiores de 16. Portanto, talvez eu tenha cara de 15 anos às vezes, mas pronto, tenho 20 e este ano, 2026, vou fazer 21. Eu sinto-me com 17 anos, não vou mentir, eu sinto-me mais nova, mas também 20 anos, também sou nova, portanto. Eu tenho 2 irmãos, o Pedro e o Tomás, e eu nunca disse as idades deles e também não vou dizer, para os proteger. Não sei se eles querem, não sei se os meus pais querem ou não, então eu sempre protegi um pouco a idade deles. Não sei se faz sentido ou não, mas nunca disse a idade deles. Mas pronto, tenho 2 irmãos, o Pedro é o mais novo e o Tomás é o do meio, o mais velho deles os dois. Eu nasci mesmo em Lisboa, não sei se eu quero dizer o sítio específico onde eu nasci, porque é meio privacidade, não sei. Mas pronto, eu sempre morei em Lisboa também. Na realidade, a minha primeira casa foi no Bom Barral. Foi literalmente a minha primeira casa da vida, que não é bem em Lisboa, é um pouco mais acima. Mas que eu me lembre da minha existência, porque aí eu não me lembro que eu era gente, foi sempre em Lisboa. Eu posso-vos contar quantos países ou cidades eu já fui. Então, deixa eu ver se eu consigo dizer. Até agora, viajei 2 vezes para Paris, infinitas vezes para Espanha, Huelva, Marbella, Sevilha, Mérida, Madrid, Barcelona, sei lá, tem várias cidades que eu também não sei o nome. Espanha, infinitas vezes, né? É do lado de Portugal. Paris 2 vezes, Suíça 2 vezes, Marrocos 1 vez, Dubai 2 vezes, Brasil 1 vez. Eu amo o Brasil. E para onde é que eu fui mais? México, eu estava na barriga da minha mãe, portanto, meio que não conta. Eu queria que contasse. By the way, eu quero voltar lá. Voltar ou ir pela primeira vez, não sei o que é que vai ser, mas vai ser ir pela primeira vez, né? Depois fui para Cabo Verde também, quando era pequena. Madeira, que é uma ilha em Portugal, para quem não sabe. Acho que eu não fui para mais lugar nenhum. Tenho que viajar mais. Eu amo viajar. Outro facto sobre mim. Eu sou gêmeos, né? O meu signo é gêmeos. Eu não entendo nada de signos. As pessoas meio que odeiam o meu signo por alguma razão, mas eu sinto que eu não me identifico com várias coisas que eu já li sobre o meu signo. Portanto, eu nem sequer me esforcei em estudar signos ou astrologia. Sei lá o que é isso. Olha, não sei. Não gosto de definir as pessoas por signos. Mas pronto, as minhas amigas gostam e elas ajudam-me às vezes com essas coisas de ele é leão, ele é touro, afasta-te, eu sou um bocado um zero à esquerda nesse aspecto. Eu tenho um gatinho que se chama Zeus, eu amo, ele é muito fofo, ele é velhinho, ele tem
11 anos e eu não quero pensar muito na idade dele, porque, né, os animais não têm tantos anos de vida quanto nós. Já tive 2 bulldogs ingleses, um era o Boris e outro era o Hulk, e o Boris foi quando eu era muito pequenina, foi o meu primeiro cão. E ele morreu, né, porque estes bulldogs ingleses, eles têm muitos problemas. E, fun fact, ele morreu e eu olhava para a estrela mais brilhante do céu e eu achava que era ele, quando eu era pequenina. E por causa disso eu tenho esta tatuagem aqui. Depois eu posso fazer um vídeo a falar sobre o significado das minhas tatuagens, mas é mais ou menos relacionado com ele, com o meu cãozinho, que esta tatuagem foi feita. Depois, eu também já tive 2 tartarugas. Tive 2 tartarugas, fui de férias, voltei, elas já não estavam lá. O meu pai e a minha mãe, na altura, quando eu era muito pequenina, eles disseram-me que elas foram para o Jardim Zoológico, uma coisa assim. Depois eu fui numa visita de estudo ao Jardim Zoológico e eu disse aos meus colegas de turma que aquelas tartarugas que estavam lá eram as minhas. Coitada, iludida. Eu fico muito chateada quando me acordam. Tipo, se eu acordar sozinha, ok, mas se me acordarem, principalmente se me acordarem a levantar o store, ou seja, com luz na minha cara, ou a gritar comigo, podem ter a certeza que eu não vou ser muito simpática. Continuando com esta linha de raciocínio, eu quando tenho sono, eu viro uma pessoa completamente diferente. Tipo, sabem quando vocês têm sono, depois não dormem e depois ficam ativos de novo? Pá, o meu cérebro não sei o que é que acontece com ele, eu fico tipo, parece que eu tomei alguma substância ilícita, mas na realidade é só sono. Eu fico a rir imenso, fico toda tipo burra às vezes. Não vos sei explicar, eu mudo completamente, eu viro uma pessoa completamente diferente e é só o que eu chamo de a moca do sono. Quando eu era pequena, eu odiava a cor verde. Odiava num nível... Porquê? Porque eu sou benfiquista desde pequena e eu amo o Benfica. Tipo, eu agora estou um pouco mais desligada do futebol porque tenho outras prioridades na minha vida, graças a Deus eu consegui me desligar um pouco disso. Porquê? Porque eu era tipo fanática num nível em que eu chorava, em que eu literalmente eu não conseguia comer nada verde, eu não conseguia. Porquê? Quando vocês são crianças vocês têm aqueles copos de cores, aqueles parados de cores de plástico, que é para não partirmos as coisas de vidro. Eu não conseguia beber em nenhum copo verde, nem comer em nenhum prato verde, eu não conseguia comer nada verde por causa do Sporting, que é basicamente o rival do Benfica aqui, né, em Lisboa e meio que em Portugal. E eu sempre odiei verde por causa disso, eu não vestia nenhuma camisola verde. E havia um dia na escola em que nós tínhamos de ir todos de verde por causa de qualquer coisa do ambiente. Era o pior dia do ano para mim, eu odiava mesmo. Enfim, agora eu até gosto de me ver de verde escuro. Eu tirei o curso de artes no secundário, mais especificamente eu tirei o curso de design de produto. Portanto, meio que eu sou designer e eu poderia estar agora a trabalhar como designer. Eu gosto da área, eu gosto muito de artes, eu queria tirar o curso de pintura e o curso de escultura, mas acabei por escolher design de produto e depois na faculdade eu fui para design, mas não continuei porque a faculdade era à noite e eu não gostei muito da minha faculdade. Mas eu já tenho o curso feito de design de produto, então... Ainda sobre a escola, no 10º ano, eu terminei o meu primeiro 10º ano com uma média de 17,5, mas eu queria mudar de escola e ir para uma escola que é uma junção de profissional com científico-humanístico, então eu decidi repetir o 10º ano por escolha própria, porque a minha média era 17,5, então acabei por fazer o 10º ano 2 vezes e tirei boa nota nas 2 vezes que eu fiz o 10º ano. Só repeti mesmo porque fui para uma escola específica, para quem conhece, foi a António Arroio e eu adorei andar na António Arroio. É muito difícil, sim, mas foi uma experiência muito boa. É uma escola muito boa. Se vocês gostarem de artes e forem de Lisboa, eu aconselho-vos 100% a irem para a António Arroio. Tipo, a melhor escola de sempre. Eu antes não gostava de usar maquilhagem. Eu, né? Eu adoro maquilhagem agora, eu antes não gostava de usar maquilhagem e sempre que eu usava maquilhagem, quando eu comecei a usar maquilhagem assim, eu usava o menos possível porque eu achava que as pessoas me iam achar artificial e eu queria ser bonita naturalmente, sei lá. Mas pronto, eu não me importo com isso, eu gosto de usar maquilhagem e não é por usar mais ou menos maquilhagem que eu vou ser mais ou menos bonita naturalmente, estão a entender? Então pronto, eu já fiz um anúncio para a televisão portuguesa. É verdade, eu já apareci na televisão em 2023, fiz o anúncio
da Bimbo, que é uma marca de pão. E se vocês pesquisarem no YouTube Bimbo 2023, vou estar lá eu no canal do YouTube da Models Factory. Vai estar lá o meu anúncio. E eu apareci na televisão portuguesa com esse anúncio. Foi o meu primeiro anúncio para a televisão. Yeah. Eu sinto-me 1000 vezes mais bonita a usar roupa escura. Não é o caso deste momento, mas eu prefiro muito mais usar tons escuros do que tons claros. E se vocês repararem, eu uso muita roupa preta, porque eu adoro usar partes de cima pretas. Eu odeio usar saltos altos. Tipo, detesto saltos altos. Eu prefiro muito mais as minhas UGG ou uns ténis. Para mim, estava perfeito. Mais um fun fact sobre mim é que eu sempre dancei desde pequena. A minha mãe era professora de dança e ela foi a primeira professora de dança do Cifrão, se vocês conhecem o Zé Milho dos Morangos com Açúcar. Ela foi a primeira professora de dança dele e eu sempre dancei desde pequenina, principalmente hip-hop. Foi o estilo de dança que me acompanhou desde o início até ao final do meu percurso e mais para o final, mais para os últimos anos, eu comecei a dançar house e eu amo dançar house. House e hip-hop são os meus estilos de dança favoritos, eu amo. Inclusive, eu quero voltar para o estúdio de dança para dançar, eu tenho tantas saudades disso. By the way, shout out para o meu ex-professor de dança, o Abreus. Eu gosto muito dele e só consigo dançar com ele. Eu usei aparelho durante 2 anos e meio, por isso é que os meus dentes são alinhados, mais ou menos. Agora ficaram um pouco tortos porque eu parei de usar a contenção, mas eu já tenho ali a impresso o aparelho invisível para voltar a ter os dentes 100% direitos, portanto, vai voltar. Eu era muito boa aluna na escola, ok? Outro fun fact, eu era muito boa aluna na escola, sempre tirei boas notas, mas houve uma vez, no 5º ano eu acho, que eu tirei uma negativa a ciências. E eu achava que era o fim do mundo, mas na realidade eu consegui recuperar. Ainda falando sobre escola, no final do 9º ano, quando íamos escolher o nosso curso, o professor de Físico-Química perguntou-me para que curso é que eu ia. Eu disse Artes. E o que é que ele disse? Tu és mesmo uma desilusão. Eu nunca me vou esquecer de si, professor. Obrigada por dizer que eu sou uma desilusão. Nunca me vou esquecer disso e ainda me vou lembrar mais que odeio Físico-Química. Eu detesto Físico-Química. Portanto, eu espero que você não tenha razão e que eu não seja uma desilusão. Na realidade. Eu tenho 9 tatuagens. 9. Não parece, eu sei que não parece, mas graças a Deus não parece, que eu não gosto de tatuagens muito grandes, mas eu vou fazer mais, eu adoro tatuagens. Eu já desfilei para a L'Oréal e por causa disso eu já tive o meu cabelo vermelho. Quando eu era pequena eu achava que eu era a irmã gêmea perdida da Miley Cyrus, vulgo Hannah Montana, né? Porquê? Porque vocês não vão conseguir ver agora porque eu tenho lip liner, mas eu tenho aqui um sinal na boca e ela também o tem. E eu achava que nós éramos gêmeas. E eu acreditava mesmo nisso, tanto que eu mascarava-me no carnaval de Hannah Montana e distribuía autógrafos pela escola toda. Falando em estes mini surtos de celebridades, este ainda não passou porque eu ainda sou muito fã dele e eu sempre fui obcecada pelo Justin Bieber. Eu tinha vários pósteres espalhados no meu quarto, inclusive eu tinha pósteres dele de boxers. Pode parecer um pouco estranho, mas vendiam nas revistas, ok? Eu só comprei. Eu sou viciada em açaí e antes eu comia açaí todos os dias. Depois comecei a engordar na minha cara, porque açaí com leite condensado, leite em pó e Oreo todos os dias não vai dar para não engordar. Eu meio que parei, mas eu amo açaí. Eu tirei o curso de artes, né? Portanto, consequentemente, eu adoro desenhar e pintar em acrílico. Eu genuinamente adoro desenhar, tipo, adoro. E gosto muito de pintar em acrílico. Eu não consigo viver sem música. Eu não funciono bem sem música. Eu tenho de ouvir música no banho. Se eu não conseguir ouvir música no banho, eu vou ficar chateada, mas pronto, pelo menos eu tenho de ouvir música todos os dias, mas tipo, religiosamente. Eu tenho de ter fones para ouvir a minha música, eu tenho de ouvir a minha música numa coluna, eu tenho de ouvir música. Inclusive tenho aqui música tatuada, porque eu não consigo mesmo viver sem música, vocês não estão a perceber. É tipo, parece que a minha cabeça não funciona bem. Eu amo usar acessórios, apesar de agora estou a ser um pouco mais minimalista desde que eu fui pedida em namoro, que eu não tenho usado tantos anéis, porque os meus anéis são dourados. Todos os meus acessórios são dourados e os meus anéis são prateados. Então, por favor, Nathan, podes-me dar, por favor, um anel dourado para eu combinar com o meu aesthetic? Please!
Quando os meus pais disseram que eu ia ter um irmão, mais um irmão, né? Porque eu já tinha um. Quando eles me disseram que eu ia ter mais uma criança na minha vida, eu queria muito que fosse uma menina. E depois eles chegaram com a notícia que era um menino e eu comecei a chorar. Eu fiquei mesmo chateada, porque eu queria uma menina, eu não queria um menino. Então eu já não queria mais irmãos. Mas tadinho, o meu Pedro é tão fofo, eu gosto tanto dele, que eu não me importo dele não ter saído uma menina. Saído não, credo, nascido uma menina. Eu tinha um caderno dos One Direction que tinha luzes e fazia som. E depois tinha outro caderno em que eu escrevia todas as músicas dos One Direction, do Justin Bieber, tipo numa página eu escrevia a música em inglês e noutra página eu escrevia a tradução em português. E acho que foi assim que eu aprendi grande parte do inglês que eu sei hoje, porque na realidade eu não conseguia aprender quase nada na escola, que os meus professores não eram muito bons, os de inglês. Eu sempre fui super fã de um cantor português, que é o Tony Carreira. Vocês não estão a perceber o quão fã eu era do Tony Carreira quando eu era pequena. Eu fazia concertos para a minha família toda das músicas dele. Eu fazia microfones em papel, eu pintava microfone, tinha uma guitarra só para fazer os meus concertos do Tony Carreira. E respeitem, por favor, ninguém fala mal do Tony Carreira à minha frente. Até hoje, eu adoro o Tony Carreira. As músicas dele, Sonho de Menino. Eu acho que era assim o nome da música. Eu sei que é qualquer coisa de sonho e qualquer coisa de menino. Acho que é Sonho de Menino. Eu espero que eu não esteja a dizer nenhuma barbaridade, mas essa música marcou a minha infância. One Love, Tony Carreira. Sempre que eu vou a um restaurante, eu peço para beber iced tea de manga e eu geralmente não tenho o hábito de pedir sobremesa, mas sempre que tem petit gâteau no cardápio, que é em menta, acho que é em menta, na carta, às vezes a minha cabeça, tipo, eu não sei o que é que se passa com ela. Ela não sabe as palavras ao certo e depois eu fico com a memória do que eu ouço os outros a dizer. E como eu convivo muito com o Nathan, às vezes tenho umas palavras em português do Brasil na minha cabeça. Perdão, eu sei que eu sou portuguesa. Eu amo petit gâteau, é das minhas sobremesas favoritas, se não a minha sobremesa favorita. E é isso, malta. Foram aqui alguns factos sobre mim. Eu hei de me lembrar de mais e depois posso voltar a fazer este vídeo com mais factos sobre mim. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre mim. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau!